remetem à vitória, que o vento forte vai me fazer decolar. Na tempestade posso ouvir a sua voz. Eu sei que no deserto me aproximo mais de ti. Tem uma nuvem que refrigera minha alma, e tem um fogo clareando meu caminho. Eu sei que tem um Deus que nunca dorme, não dormitará, que está presente em qualquer hora, em qualquer lugar, e cuidará da minha vida para sempre. Eu sei, se eu esperar com paciência no Senhor, meu Deus, Ele se inclinará para ouvir todo pedido meu, e cuidará da minha vida para sempre. Posso crer nisso, diga aleluia. Eu creio no Senhor Jesus. Eu sei que os problemas me remetem à vitória, que o vento forte vai me fazer decolar. Na tempestade posso ouvir a sua voz. Eu sei que no deserto me aproximo mais de ti. Tem uma nuvem que refrigera minha alma, e tem um fogo clareando meu caminho. Eu sei que tem um Deus que nunca dorme, não dormitará, que está presente em qualquer hora, em qualquer lugar, que cuidará da minha vida para sempre. Eu sei, se eu esperar com paciência no Senhor, meu Deus, Ele se inclinará para ouvir todo pedido meu, cuidará da minha vida para sempre. Eu sei que tem um Deus que nunca dorme e não dormitará, que está presente em qualquer hora e em qualquer lugar, e cuidará da minha vida para sempre. Eu sei, se eu esperar com paciência no Senhor, meu Deus, Ele se inclinará para ouvir todo pedido meu, e cuidará da minha vida para sempre. Ele é o Senhor que cuidará da minha vida para sempre. Que cuidará da minha vida para sempre. Graça e paz, meus amados. Que a graça e a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que neste novo dia que o Senhor fez, vivemos durante esse dia na presença do Senhor, que Ele possa te trazer ensinamentos
muito claros para a sua vida. O primeiro deles nós já começamos a esperar, a entender, a aprender, que é o esperar com paciência no Senhor através da canção que acabamos de ouvir. Porque quando nós entendemos que Deus cuida de nós então direcionamos a nossa atenção a Ele, tiramos o foco nosso dos problemas e focalizamos então naquele que resolve os problemas. Então essa é uma verdade que nós precisamos tê-la bem clara em nossa vida. E o Senhor, Ele está sempre atento a cada um de nós, às nossas necessidades, tem nos socorrido. Apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, Ele nos ama de uma forma muito especial. E aí também, apesar das situações que nós estamos atravessando nesses dias, 60 dias já se passaram, desde o período do início desse afastamento. E mais um tempo onde Deus tem nos mostrado coisas tremendas durante esse tempo. Uma delas, nós estamos entendendo muito bem o que é o papel da igreja, o que é a igreja, como a igreja fundamenta a sua fé, onde está, como se realiza, entendendo que a igreja funciona independente do templo, que embora precisamos do templo para estarmos com os nossos irmãos, para nos reunirmos, para exercermos esse vínculo, essa comunhão, precisamos estar juntos, o estar juntos fortalece uns aos outros. Daqui a pouco a gente destaca alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que a nossa fé é sustentada no dia a dia, apesar das limitações. Então, esses ensinamentos estão ficando muito claros para cada um de nós durante esse tempo. E quando o Senhor permitir que nós voltemos a nos reunir, esperamos que seja. Com certeza nós iremos retomar uma caminhada com uma nova visão, com um novo entendimento do que é ser igreja, como viver como igreja. Estaremos também entendendo a importância que as pessoas têm na nossa vida e a falta que as pessoas nos fazem. Estar juntos, exercer esse vínculo, essa ligação com as pessoas, isso é realmente algo maravilhoso. E agora nós estamos entendendo muito bem isto. Infelizmente, às vezes nós precisamos aprender através do sofrimento, né? As lições que nós tiramos nele, nas angústias, nas dores, no sofrimento, mas aprendemos. Importante é aprender, importante é crescer no conhecimento, importante é crescer nesse aprendizado. Nós já falamos sobre essa questão desse aprendizado durante essas transmissões, durante esse período, a questão das dificuldades, das tribulações serem pedagógicas ou trazer o ensinamento para nós. Então hoje nós vamos conversar, continuar a compartilhar com os irmãos, daqui a pouco, a partir do texto que nós começamos a falar nele hoje pela manhã, né? Primeira epístola de João, você já pode achar aí na sua Bíblia. Se você usa a versão eletrônica, você pode então acessar aí, pesquisar aí, vai dar tempo para isso, e aí você pode encontrar a versão King James, tá? Essa é a versão que eu estou fazendo a leitura nela, para a gente aprender um pouco mais do Senhor, tá bom? Então, localiza aí, acha sua Bíblia. Eu espero que o fato de você estar indo ali no templo, a sua Bíblia não esteja escondida, né? Então, vai dar tempo de você encontrar ele. Vamos lá então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e vamos pedir a Ele a bênção e a direção dEle para a nossa vida nesta noite. Deus, nesse momento, quando nós reunimos através das redes sociais e chegamos ali
à casa, à presença dos nossos irmãos, amigos, lá onde eles estão agora. Chegamos através dessa transmissão, mas o Senhor já está lá porque a presença do Senhor se faz sentir em todo o tempo. Então, Deus, que esta presença salvadora, santificadora, transformadora, possa agora se manifestar ali naquele lugar onde o Senhor já está presente, Pai. Que o Senhor traga para cada um de nós revelações muito claras a respeito da palavra do Senhor. O Senhor nos traga, Deus, realmente entendimento, nos traga luz para nós a partir da Tua palavra, Deus, para que a gente possa viver esses princípios do Senhor e o Senhor nos dê essa determinação para viver isso, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, cada pessoa que está participando conosco, abençoa sua casa, sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja presente agora em cada vida, em cada coração, que nada distraia a nossa atenção, que a nossa atenção esteja firmada somente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler hoje 1 João, capítulo 1, os versículos 5 até o versículo 10. Tá? Hoje pela manhã nós lemos a primeira epístola de João, capítulo 1, de 1 a 4. Agora vamos um pouco mais adiante aqui nessa primeira epístola de João, e assim vamos fazendo durante esses dias, através das nossas transmissões. Na terça-feira a gente avança um pouco mais, mas eu gostaria que você entendesse esse texto da palavra de Deus na epístola de João. Eu quero, antes de ler, enquanto você localiza aí, expressar a nossa gratidão, a nossa saudação às pessoas que já estão conosco aqui. Irmã Shirley Ramos, graça e paz, minha querida irmã. Também a irmã Lourdinha Santos, Maria Lourdes Santos, pastor Zé Walter. Deus abençoe, minha querida, sua vida, boa noite. Deus abençoe grandemente a vida da irmã Jali Bertoldo, Sueli Teixeira, Vera Lúcia da Silva Orozimbo. Sueli Teixeira, boa noite, minha querida. Irmão Enéas Oliveira, Deus abençoe sua vida, Enéas, Aline. Vamos esperar sim, minha irmã Shirley, com paciência, ele está cuidando, não é isso? Muito bem, minha filha Estela, também a Sulamita, minha filha também. Minha irmã lá em Valadares, a Sirene, boa noite, minha irmã. Miriam Pérez, Magalhães, Mantânia Mara Santos, Deus abençoe, minha querida, sua vida, do Júlio, do Caio. Miri e Jali ligados lá, mais uma vez aqui, Lucinéia, Deus abençoe, minha irmã, do Marquinhos, Dudu, que a bênção do Senhor esteja na vida de vocês. Muito bem, são esses que nós temos agora. Depois, ao final, a gente destaca alguns outros que porventura chegarem durante o tempo da nossa meditação. Então, vamos ao texto bíblico. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 10. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os nossos pecados, todos os nossos pecados, nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Graças a Deus. Esta é a revelação do Senhor, revelação escrita do Senhor, deixada para nós, para esta noite, a partir do ensino do apóstolo São João. Hoje pela manhã, nas considerações no início do texto, você tem esse vídeo tanto no Facebook quanto no canal no YouTube. Você pode acompanhá-lo lá depois também para ver uma série de detalhes que nós abordamos aqui nos primeiros 4 versículos da primeira epístola de João. Mas nós destacamos o João, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas pastorais, 1º, 2º e 3º João, o Apocalipse. João era chamado, considerado o discípulo amado, e esse João, o texto nos mostra a sua ligação familiar com Jesus. Era filho de Zebedeu, que era casado com Salomé, que é a irmã de Maria. Então, ele era primo de Jesus. E esse mesmo João vai acompanhar de perto esse ministério de Jesus, juntamente com os outros discípulos. E nessa jornada, junto com Jesus e com os outros discípulos, o nível de crescimento, de aprendizado que houve entre eles foi algo realmente notório. Eles vão nos trazer esses ensinamentos a partir da experiência deles com Jesus. Muito mais do que ensinos teóricos, eles haviam recebido todos os ensinos a partir do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas aqui João está preocupado mais em trazer a nós a sua experiência de vida com Jesus. Quem é esse Jesus ao qual ele servia? Como era Jesus? Muito mais, muito além da questão de algum grau de parentesco. João está nos mostrando a revelação de Deus a respeito de quem é Jesus Cristo. E nós vimos uma série de ensinamentos nos 4 primeiros versículos, e ele conclui o 4º versículo dizendo que os ensinos que ele está trazendo, esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja abundante e completa. Então ele diz o seguinte: a alegria entre os salvos só será abundante e completa a partir do momento que nós tivermos uma revelação muito clara de quem é Jesus na nossa vida. Entendermos a vinda de Jesus ao mundo como um marco histórico é uma coisa. Entender a vida de Jesus como um momento de divisão da história entre antes e depois de Cristo, ele tem um significado. Mas entender a vida de Jesus como Deus, ou essa vinda de Jesus como Deus presente em nossa vida, o Emanuel que se revelou, o Deus conosco, faz toda a diferença, portanto, na nossa fé. A fundamentação da nossa fé está, portanto, no conhecimento de Jesus. O conhecimento de Jesus vai nos desvendar, vai abrir os nossos olhos, vai nos dar uma visão muito mais ampla, mais clara de quem é o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Então, dentro desse contexto, João então vai escrever essas epístolas para trazer a cada um de nós essa reafirmação da presença de Jesus, da encarnação, da manifestação de Deus em Jesus,
da ação salvadora de Deus em Cristo Jesus, a nossa vida. Quem é este Jesus? O que ele faz na nossa vida? Então, muito bem, vamos caminhando aí. Você está com sua Bíblia aberta, o seu texto aberto, marcado aí. Vamos caminhar junto na leitura, na releitura ou no entendimento desse texto. No versículo 5, João está falando aqui que a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, não existe a mínima sombra de treva. Então vejam, João está dizendo o seguinte: nós estamos transferindo para vocês a partir da fonte que nós ouvimos esta mensagem. Qual é essa fonte? A fonte é o próprio Deus. A mensagem que dele ouvimos foram testemunhas oculares. Foi testemunha ocular da presença de Jesus. E isso ele relata no primeiro versículo do primeiro capítulo. Que ele foi testemunha ocular. Eles viram realmente aquilo que Jesus fez. Quem é Jesus Cristo? E aí ele fala o seguinte: a partir então desse testemunho, de ser o testemunho ocular daquilo que Jesus fez, então esta mensagem que dele nós ouvimos diretamente da fonte é a mensagem que pregamos. E aí ele começa a descrever qual é esta mensagem que ele transmitiu para eles. A primeira delas ele diz: Deus é luz e não há nele treva alguma. Umas versões trazem essa expressão, a minha versão traz: não existe a mínima sombra de trevas. Veja, meus queridos, que quando João traz esta mensagem que ele recebeu do próprio Jesus e transmite a nós, o que ele está nos revelando vai nos remeter então lá ao livro de Gênesis. Interessante que no primeiro capítulo, primeiro versículo do Evangelho de João, ele fala sobre esse princípio. Agora, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 1 também, ele está dizendo o que era desde o princípio. E aí, quando ele traz, então, a revelação da mensagem que Jesus transmitiu, a primeira mensagem que ele traz é, então, retornando ao princípio. Qual é esse princípio? Esse é um dos princípios da interpretação hermenêutica, que nós falamos pela manhã, que é a interpretação da Bíblia pela própria Bíblia. Então, nós vimos que esse entendimento traz para nós aquele princípio de que a anterioridade faz com que o texto tenha autenticidade. E a autenticidade do texto, então, volta para o próprio texto, e aí nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre a face das águas. Então vejam, a terra era sem forma e vazia, havia escuridão, havia trevas. E Deus disse: haja luz. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Então houve a tarde e a manhã do primeiro dia. Então vejam, João então traz o ensinamento de Jesus. Quando traz o ensinamento, ele então vai retomar o princípio lá do Gênesis. Quem é Deus? Deus é luz. Deus é luz. Havia trevas e naquelas trevas resplandeceu a luz. A luz, então, a chegada dela vai colocar fim ao caos. Vai colocar fim àquilo que estava sem forma. A vinda
a manifestação de Deus vai organizar as coisas que estavam fora do seu devido lugar. E quando nós então voltamos um pouco também na revelação bíblica de o livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, nós lemos assim: ele, referindo-se a Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória, ele é a luz que brilha. Resplendor aqui é sentido de brilho, de luz, da manifestação então desta luz. Então o texto diz aqui que Deus é luz. Esta é a mensagem ouvida desde o princípio. Esta é a mensagem inicial, original. E o texto então diz que nele não existe trevas nenhuma, não existe sombra de trevas, nada que seja contraditório à luz de Deus. Versículo 6 diz assim: se afirmarmos que nós temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Vamos lá, vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo para a gente ter alguns entendimentos do que João está nos dizendo aqui. Então ele está dizendo-nos primeiro que a mensagem que ele está transmitindo é a mensagem que recebeu da própria fonte. Essa fonte original, que é o próprio Jesus, que estava desde a criação, que participou na reorganização, na ordenação, melhor dizendo, de todas as coisas. E o texto diz que essa presença de Jesus é que vai então colocar ordem em todas as coisas. Aí ele diz o seguinte, no versículo anterior ele fala que ele é luz e não há trevas nele. E no versículo 6 ele vai dizer o seguinte: se afirmamos que nós temos comunhão com Deus, mas caminhamos nas trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então vamos lá. Comunhão. A comunhão aqui ele está nos lembrando, no versículo 3 que nós destacamos hoje pela manhã, ele diz assim, ó: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então vejam, para afirmarmos que nós temos comunhão com Ele, Jesus tem que ser prioridade em nossa vida. Ele tem que estar presente, ele tem que ser prioridade, ele tem que ser Senhor sobre a nossa vida. Enfatizamos muito isso hoje pela manhã. Mas ele diz o seguinte, olha, se nós afirmamos que temos comunhão, e essa comunhão com ele e com o Pai é verdade em nós, então nós não vamos caminhar nas trevas. Mas se nós caminhamos nas trevas, ou fazemos, ou produzimos as obras infrutuosas das trevas, nós somos mentirosos. E aqui ele vai também, mais uma vez, nos fazer retornar ao princípio. Jesus disse em João 8,44 que o diabo, ele é o pai da mentira. A origem da mentira se deu então lá no Éden, depois que Jesus então, que Deus então cria o homem, a mulher. Então o diabo vem e tenta desacreditar, chamando a Deus de mentiroso, dizendo que aquilo que Deus disse não era muito bem dessa forma que iria acontecer, e os leva então ao pecado. Então a mentira é um engano. Então o texto diz que Jesus é o Pai. A Bíblia vai trazer diversos qualificativos para o diabo, um deles que ele é o enganador, tentador e muitos outros. Mas aqui nós vemos então que que João está dizendo que aquilo que ele aprendeu de Jesus é que não há menor condição de nós termos comunhão com Deus e ao mesmo tempo andar em trevas. As duas coisas não podem caminhar juntos. Lembra que nós lemos lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus
fez com que viesse a luz, ele separou o dia da noite, a luz das trevas. As duas coisas não mais caminham juntas. Onde uma existe, a outra deixa de existir. Então não há a menor possibilidade de você caminhar nas trevas e dizer que tem comunhão com Ele, que Jesus é Senhor da sua vida, porque Ele é luz, então você não pode caminhar nas trevas. As trevas, elas se levam então aqui ao entendimento do pecado, da condenação, do afastamento de Deus. E aí ele vai então nos dizer aqui que se nós tentarmos fazer isto, se nós tentarmos caminhar dizendo que Jesus é Senhor da nossa vida, mas praticarmos as obras das trevas, nós estamos então sendo mentirosos e fazendo mentiroso, não praticamos a verdade na nossa vida. Interessante que esta palavra caminhar aqui no texto bíblico, ela vai reportar então a um outro momento, ou caminhar ou andar, de acordo com a versão que você tem aí com você. A igreja de Jesus, no início do cristianismo, ela era chamada de o caminho, a igreja do caminho. Essa expressão que ele utiliza aqui, do andar, ele está dizendo o seguinte: não tem como você caminhar em Jesus, na luz de Jesus, e ao mesmo tempo estando nas trevas, produzindo as obras das trevas. Porque aí vai haver algo contraditório, algo mentiroso na sua vida, algo irreal na sua vida. E aí na continuação do texto, no versículo 7, ele diz o seguinte: se no entanto, então aqui ele faz um paralelo e diz o seguinte: mas olha, se nós, no entanto, se nós não andamos nas trevas, se o diabo não é o Senhor da nossa vida, se nós não temos vivido na mentira, mas nós andamos na luz como na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então veja, quando ele traça esse paralelo aqui entre as trevas e a luz, ele vai nos chamar a atenção para algumas coisas. Primeira delas, andar ou caminhar na luz. Jesus disse que ele é a luz do mundo, e quem me segue, diz Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Andar na luz, portanto, é andar em Jesus. Andarmos na luz como ele está na luz. O Senhor Jesus, ele vai nos chamar a atenção em alguns momentos da nossa vida a respeito desse ensinamento. E diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Nós, quando recebemos Jesus em nossa vida, vivemos fundamentando a nossa fé nesta luz que é Jesus Cristo. Em outro momento, Jesus vai dizer o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem ao Pai Celestial. Então vejam, quando nós estamos vivendo, andamos na luz, aquilo que nós fazemos reflete para as pessoas a luz de Jesus. Esse reflexo da luz de Jesus é a ausência das trevas. Na vida daquela pessoa que está em trevas, está no pecado, caminhando para a condenação, quando a luz brilha, quando a ordem de Jesus se manifesta em nossa vida, ele que é a luz, quando a luz brilha em nós, a nossa luz reflete então nas trevas da outra pessoa para trazê-la também à luz. João está dizendo o seguinte, que nós somos testemunhas desta luz para que ela possa refletir na vida das pessoas. Não só para receber para nós. Foi isso que Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai Celestial. Quando a nossa luz brilha, nós trazemos as pessoas à realidade espiritual.
quando a presença de Jesus é tão intensa em nós, que brilha em nós como a presença de Deus brilhava na face de Moisés, quando recebeu ali aquelas tábuas da lei, assim como quando essa presença é real em nós, as nossas atitudes, as nossas obras, as nossas ações vão refletir na vida das pessoas que nos cercam, para que elas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o nosso papel como luz nesse mundo. Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Quando nós vivemos como luz do mundo, a nossa luz vai brilhar intensamente nas trevas. Onde há as trevas, onde há a escuridão espiritual, vai raiar a luz do Senhor na vida dessas pessoas, porque a nossa luz está brilhando. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui, olha, se andarmos na luz como ele na luz está, aí ele diz o seguinte: a partir daí algo fenomenal vai acontecer. Agora, a nossa comunhão que ele havia falado no versículo anterior, no versículo 6, que havia falado no versículo 3, da nossa comunhão com o Pai e com o Filho, agora ele diz o seguinte: a nossa comunhão agora vai se estender, os nossos laços vão se estender. Ele diz o seguinte: então nós temos uns com os outros. Agora, primeiro a nossa comunhão precisa acontecer com o Pai e com o Filho. A partir do momento que essa comunhão com o Pai e com o Filho é real em nossa vida, o Espírito Santo se manifesta em nós a cada dia, agora ele vai produzir um vínculo entre nós. A palavra comunhão nós explicamos pela manhã, a koinonia, esses laços que nos unem, agora eles vão se estender. Agora não é mais somente com Deus, com Jesus, através do convencimento do Espírito Santo, não. Agora é com as pessoas. Nós vamos nos relacionar com as pessoas e nós teremos comunhão com ela. Teremos agora esses vínculos que nos identificam então com essas pessoas, porque agora a nossa comunhão vai se expandir, vai se estender. Aquilo que Deus fez em nós para vivermos a vida com Ele, vai fazer em nós para vivermos a vida com as pessoas, para vivermos a nossa vida com Jesus diante das pessoas. Então, isso nos leva a entender que não há como ser igreja sem estar junto das pessoas. Não tem. Nós estamos vivendo esse tempo agora, desse afastamento, em que estamos temporariamente, fisicamente longe das pessoas, mas estamos vinculados a ela pela fé. Mas a comunhão, ela fala de algo mais próximo, estarmos dia a dia juntos. Então, se nós estamos vinculados às pessoas aqui, ele usa a expressão uns com os outros, são chamados mandamentos recíprocos. Eu tenho comunhão com você e você tem comunhão comigo, porque nós temos algo em comum. Esse algo em comum que nós temos é Jesus Cristo vivendo em nós, a luz brilhando nas trevas. Esse algo em comum que nós temos é a comunhão que nós temos com Deus e com Jesus. Então isso vai nos fazer querer viver essa verdade espiritual com as pessoas. É uns com os outros, é estar junto uns com os outros, é desejar viver esta vida uns com os outros. Então, meus queridos, quando nós entendemos isso aqui, nós vamos entender a profundidade de tudo aquilo que João está nos trazendo. Muito mais do que simplesmente um conceito religioso, muito mais do que um conceito denominacional. Ele está trazendo algo muito acima de tudo isso, algo que transpõe os limites terrenos para alcançar os limites eternos. E aí ele está dizendo aqui que então nós passamos agora, por causa da comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho, nós temos a luz e passamos a ter comunhão uns com os outros.
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Então vejam, há algo que é comum. O que é comum aqui é que João está dizendo aqui, o que é comum aqui, que o mesmo sangue de Jesus purifica-nos dos nossos pecados. O mesmo sangue de Jesus purifica o meu e o seu pecado. O mesmo sangue de Jesus que me alcançou, alcança você. O mesmo vínculo espiritual que eu tenho com Jesus, você pode ter, porque ele é a mesma luz que brilha em mim, brilha em você. A mesma comunhão que eu tenho com o Pai e com o Filho, você pode ter. E o texto nos lembra isso, que quando nós entendemos esta verdade, nós entendemos que o sangue de Jesus nos purifica do nosso pecado. Então aquilo que produzia trevas, que era escuridão, que gerava esse problema em nossa vida do pecado, que tirava a nossa comunhão, o pecado bloqueava a nossa relação com Deus e com as pessoas, agora em Jesus. O sangue de Jesus nos purifica do nosso pecado e agora nós podemos nos relacionar livremente com as pessoas. Foi exatamente por isso que Jesus vai nos ensinar que quando nós estamos vivendo com Ele, há uma comunhão com o Pai e com o Filho. E Paulo vai dizer que se nós estamos em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Aquilo que fizemos no passado foi perdoado e nós fomos colocados no mesmo nível. Somos filhos por adoção, todos nós. Somos filhos no mesmo nível de comparação diante do Senhor. Não há preferidos, não há prioridade. Não, todos somos iguais, porque o mesmo sangue de Jesus que purifica o seu pecado, purifica o meu. Somos um em Cristo, a nossa comunhão se dá então exatamente, meu querido, por causa desta ação de Deus em nossa vida. Então é isso que nós precisamos viver a cada momento. E aí nós chegamos à segunda parte do texto que nós lemos, né? Que aqui João agora vai nos dizer o seguinte: se nós declaramos que nós não temos pecado algum, se nós declaramos que não temos pecado algum, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que João está querendo dizer é o seguinte, que se nós não entendemos que nós temos que viver essa nova vida com Jesus, reconhecendo que nós somos pecadores, nós estamos vivendo uma vida de engano. A pior tipo de situação que a pessoa pode viver é viver enganada. Ninguém gosta de ser enganado, né? Qualquer enganação que fazem conosco, nós nos revoltamos com a situação de engano. Nós não queremos. A Bíblia adjetiva o diabo como enganador. Então, quando nós deixamos de encarar a realidade do nosso pecado, deixamos de encarar a realidade daquilo que nós somos, do que nós fazemos, de que nós somos imperfeitos, somos pecadores e precisamos desse sangue de Jesus para nos purificar dos nossos pecados. O texto diz o seguinte: você não são outras pessoas que estão enganando você, é você mesmo que está se enganando. Meus queridos, e quantas vezes as pessoas estão se sentindo tão boas, né? Pensa o seguinte: não, eu não tenho nada para confessar. Isso é um assunto que nós conversamos até com o irmão há poucos dias atrás, quando em reuniões as pessoas chegam e dizem o seguinte: não, eu não tenho nada para confessar porque eu não fiz nada que gerasse confissão. Meus irmãos, nós temos tudo para confessar todo dia. Nós temos pecado, nós somos pecadores, nós fomos transformados por Jesus, mas nós continuamos no mundo. Há um teólogo antigo que diz que nós precisamos entender que o cristão, ele milita aqui na terra entre dois mundos, o mundo terreno e o mundo espiritual, celestial. Então nós temos esses dois mundos que eles estão presentes em nossa vida, e a Bíblia traz essa revelação desses dois mundos. Nós estamos num mundo que está em trevas, que quer nos tirar da luz e colocar na escuridão, que é apagar a luz que está
acesa em nós para que haja só escuridão em nós. Mas nós estamos também num mundo em que a luz está brilhando e que nós não queremos que as trevas voltem a habitar em nós. Então há essa situação contínua na nossa vida. Então nós precisamos ter essa convicção de que nós somos, não deixarmos ser enganados, não acharmos que a nossa justiça é melhor do que as outras, que nós não somos possíveis de ser enganados. Meus queridos, nós nos enganamos a nós mesmos quando nós não assumimos a nossa natureza pecaminosa. Paulo vai dizer que aquele que está em pé, cuidado para não cair. Temos que vigiar, meus queridos, o tempo todo. Não deixemos ser enganados achando que nós somos tão fortes que nós não vamos cair. O pecado é uma realidade que nós vivemos com ele o tempo todo, a vida inteira, até o dia que Jesus nos chamar. Então nós precisamos estar vinculados ao nosso Deus de tal forma que nós não nos enganemos de forma alguma. Não nos enganemos. A nossa natureza pecaminosa, ela quer fazer aquilo que é errado. O ser humano, por si só, pela sua natureza carnal, ele quer fazer o que é errado. Ele quer fazer aquilo que é pecaminoso. Ele quer ser atraído e ele não pode se entregar a isso, ele tem que resistir a esse engano. Então, por isso que João diz aqui, se nós declaramos que nós não pecamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Não se engane. Não se engane, meu querido. Assuma a realidade espiritual, a sua. Se você está vivendo um momento de fraqueza espiritual ou fracassos espirituais, assuma isso. Reconheça o que você está fazendo, quem você está sendo, como está agindo, e chegue diante do Senhor e declare para Ele. Não se deixe ser enganado, não se engane, não engane a si próprio, mas que você possa realmente voltar para Jesus e deixar a mentira contra você mesmo e viver uma verdade que está em Jesus na sua vida. Os dois últimos versículos, então, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então vejam aqui, olha, confissão de pecados. A confissão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, nós temos que confessar os nossos pecados para Ele. O texto diz o seguinte, olha, se nós confessarmos o pecado, para quem? Para Jesus, Ele é fiel. Se confessarmos para Ele, Ele é fiel e é justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo aquilo que nós fizemos de injusto, tudo aquilo que nós fizemos pecaminoso, tudo aquilo que nós fizemos errado, no momento da nossa confissão, Ele nos perdoa para nos restaurar. Mas lembrem o que eu disse no versículo 8. Nós não podemos nos enganar e não podemos omitir aquilo que é verdade em nós. Para que haja uma confissão autêntica, verdadeira, nós temos que deixar o engano, falar a verdade com o Senhor, dizer a Ele da nossa realidade espiritual, do que nós somos, do que fazemos, como vivemos, como agimos, e ser sinceros e transparentes com Ele. Quando isso acontece, a Bíblia vai nos ensinar que Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Tem um texto em Hebreus capítulo 10, eu quero ler esse texto com você, nos versículos 22 e versículo 23, que o autor da carta aos Hebreus diz assim. Hebreus 10, 22 e 23, diz assim, olha,
Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, sinceridade e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Que coisa maravilhosa que o autor da carta aos Hebreus nos diz aqui. Chegarmos a Deus com coração sincero, com transparência, com certeza que Ele vai perdoar os nossos pecados, purificar. A minha versão usa aqui a palavra consciência culpada. Meus irmãos, tem muitas enfermidades hoje que elas são resultado da consciência culpada. O peso na consciência, a culpa, o sentimento de culpa, ele pode gerar muito mal na vida da pessoa. Pode trazer doenças e enfermidades, as mais diversas. Lembrem do exemplo de Davi, no Salmo 32, no Salmo 51. Quando Davi comete o pecado ali com Batseba, você pode acompanhar o contexto lá no livro de Samuel, quando então Davi está escondendo o seu pecado. O texto vai dizer o seguinte, ele fala o seguinte, olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, havia um peso na minha consciência tão grande que eu me tornei uma pessoa mal-humorada. Então cuidado com isso, com mau humor. Ele fala o seguinte, o meu humor se tornou estado de sequidão, a sequidão de estio. Então, veja o seguinte, o mau humor pode ser uma grave consequência de uma consciência culpada também. Agora veja o seguinte, quando Davi está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, olha, a minha consciência, a consciência do meu pecado era tão grave em mim, que eu sentia dor nos meus ossos pelo meu bramido, ou seja, ele diz o seguinte, eu gritava de dor nos meus ossos o tempo todo, eu tinha dor no meu corpo para todo lado. Claro que nós sabemos que existem as doenças chamadas psicossomáticas, que são produto da emoção, e tem as doenças também que são algo orgânico, algo do próprio corpo. E aí, para isso que nós temos os recursos da medicina para identificar a origem desses nossos problemas. Mas às vezes nós temos uma forma de tratamento muito mais curto, mais rápido, e nós não utilizamos. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui que a consciência culpada, quando nós chegamos à confiança, a consciência culpada, ela vai tirar toda a culpa, porque o amor de Deus tira toda a culpa de nós. O perdão do Senhor em nós, ele vai tirar também não só o pecado, mas a culpa do pecado, conforme Davi diz lá no Salmo 51. Ele diz assim, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, consciência culpada vai ser, pecado vai ser perdoado de todas as formas, vai tirar tudo aquilo que possa estar em nós. A confissão, ela é um processo de cura para nós. Confessar tira a culpa. Confessar tira a tristeza, a angústia. Foi o que aconteceu com Davi. Ele disse o seguinte, depois que eu confessei o meu pecado, a minha alegria voltou. E a oração dele é, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Quando nós confessamos, o Senhor restaura. O Senhor muda a nossa vida. Quando nós confessamos tudo aquilo que está guardado em nosso coração, o Senhor restaura a nossa vida completamente. E aí ele diz o seguinte, se nós afirmamos que não temos cometido pecado, nós fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, quando a palavra de Deus está em nós, nós assumimos que o mentiroso é o diabo, e se nós deixamos de viver a palavra de Deus, nós estamos servindo à vontade do diabo, igual forma nós já consideramos nesta noite. Uma expressão
que alguns pais da igreja, na antiguidade, diziam que santo não é a pessoa que não se suja, mas aquele que sempre se lava nas águas do perdão de Deus. Repetir para você. Santo não é a pessoa que não se suja, mas aquele que sempre se lava nas águas do perdão de Deus. Amém? Esta é a verdade que nós precisamos em nossa vida. Sempre confessar, sempre nos lavar diariamente nas águas do perdão de Deus. Fazendo isto, nós então estaremos nesse processo de santificação, de vida separada para Deus, de restauração da nossa vida. E é isso que João está ensinando aqui a cada um de nós. E é dentro desse ensinamento que nós queremos caminhar com os irmãos durante os próximos dias, na próxima terça-feira, nos outros dias. Se nós voltarmos nos reunir diante disso, caminharemos também nesse mesmo ensinamento no templo, mas enquanto isso nós estaremos chegando até você com esse ensinamento da Epístola de João, porque ele vai nos ajudar a entender a realidade de quem é Jesus para nós. Se nós entendermos a realidade de Jesus e quem é Jesus na nossa vida, tudo vai mudar. Nós vamos ter uma nova vida em Cristo, uma vida transformada, modificada completamente em Cristo Jesus. É isso que eu gostaria que você vivesse. Conhecer a Jesus não por ouvir falar. Conhecer a verdade de Deus não porque alguém disse para você sobre isso, mas porque você conhece. Veja o que João disse no texto que nós lemos no início dele nesta noite. A mensagem que nós recebemos dele é esta mensagem que nós estamos anunciando a vocês. Conhecer a fonte, conhecer a origem da mensagem, conhecer aquele que é a mensagem, que traz a mensagem, que é a mensagem, o próprio Jesus muda a nossa forma de crer. Muda a nossa forma de encarar a realidade da nossa vida, muda a nossa forma de cristianismo, muda a nossa forma de congregação, muda a nossa forma de reunião com as pessoas, muda a nossa forma de ler a Bíblia, muda a nossa forma de orar, muda a nossa forma de vida por um todo, muda a nossa forma no nosso relacionamento com as pessoas, conforme nós vimos nesta noite. Então que você realmente agora possa fazer uma avaliação da sua vida. Quem é Jesus para você? Como você está vivendo a sua vida com Jesus? Seus pecados já foram perdoados? Há enganação na sua vida, a mentira, há pecado? Confesse. Você tem sido luz para as pessoas? A sua luz tem resplandecido para as outras pessoas? As pessoas podem olhar para você e ver uma luz brilhando, intensa na sua vida? Se ainda não é verdade isso em você, agora eu convido você para voltar a Jesus. Entender quem é Jesus, entregar a sua vida a Jesus, renovar a sua aliança com Jesus. Se você um dia já fez uma entrega da sua vida para Jesus, já confessou a Jesus a sua vida, mas não tem vivido uma vida intensa com Jesus, hoje eu convido você para esse novo relacionamento com Jesus. Muito mais intenso, muito mais real, muito mais verdadeiro, muito mais profundo, muito mais autêntico. Que você viva Jesus intensamente. Que você respire Jesus, que você transpire Jesus, que você expresse Jesus, que você glorifique a Jesus através da sua vida todo dia. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê entendimento, te dê capacitação agora para entender essas verdades e que você tenha uma vida com Jesus inigualável aqui nesse mundo para estar com Ele também lá no céu. Que Ele te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Amém. Então vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos agora apresentar a sua vida diante do Senhor, os seus problemas, a sua família, as suas dificulddas. Vamos orar juntos. Se você está na sua casa, junto com outras pessoas que podem se unir nesse ato de oração, faça isso aí juntos agora nesse momento. E nós vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós temos agora diante de nós a palavra do Senhor.
Deus, quantos desafios o Senhor nos trouxe agora, Deus. Quantos ensinamentos João nos traz aqui. E, Pai, nós, diante da grandiosidade das revelações do Senhor e diante da realidade da nossa vida, vemos que nós precisamos avançar mais. Precisamos crescer mais no Senhor. Precisamos entender melhor a Tua vida em nossa vida, Jesus. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha se revelar em nós agora, na nossa mente, nos mostrando realmente a realidade da nossa vida. O Senhor disse que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que esse convencimento venha agora sobre a vida dos meus irmãos agora, onde estiverem, Pai. Para que nós vejamos agora, Senhor Deus, aquilo que está em nós, dentro de nós, que nos impede de ver Jesus, de ver a glória de Deus em nós, de ter essa luz brilhando intensamente na nossa vida. Deus, mostra aquilo que está prejudicando, aquilo que está travando a vida dos seus filhos, Pai. E que agora, Deus, seja um tempo de restauração, de confissão, de restauração, de quebrantamento, de salvação agora nesta vida, Pai. O Senhor transforme, Deus, transforme agora essa pessoa que está nos ouvindo, Deus. Que o Senhor possa, Deus, falar ao coração dessa pessoa agora intensamente, Deus, para que a luz do Senhor, Deus, possa brilhar nas trevas espirituais, Pai, que estão ali nesse coração, Deus, que ali possa brilhar a luz de Jesus. Aquilo que está o caos, o Senhor possa colocar ordem, possa organizar todas essas coisas, Pai. Que o Senhor possa restaurar, ó Deus, esse coração quebrantado. O Senhor diz a sua palavra, coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então, Deus, recebe esse coração quebrantado e contrito agora. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja perdão, que haja restauração, que haja salvação. Que o Senhor restaure a comunhão entre as pessoas, Pai. Que o Senhor traga paz aos corações, Deus. Que a vida do Senhor se revele em cada um de nós, mandando para longe de nós as trevas e fazendo brilhar a luz do Senhor intensamente em nós. Faz isso, Pai, individualmente nas nossas vidas, faz isso nessa família também, Deus. Nesta casa ali, Pai, onde as trevas estão ali, ó Deus, e que impedem que alguém enxergue a luz do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa refletir a Tua glória nessa família agora e que as trevas sejam dissipadas ali nesta casa, que a luz de Jesus brilhe e brilhe intensamente agora nesta casa, Pai. E ao Senhor refletir a Tua glória, a Tua luz ali nesta casa, que o Senhor possa trazer restauração dos relacionamentos, Pai, para que haja comunhão entre as pessoas. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, nesta família, Pai, a cura das enfermidades. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, o desembaraçar das vidas. Que possa trazer paz nessas famílias, Deus. Que o Senhor possa restaurar, ó Deus, a convivência harmoniosa entre maridos e esposas, entre filhos. Que haja paz nas nossas famílias, porque o Senhor está presente em nós e nas nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, derrama a Tua graça, a Tua bênção sobre cada vida, cada pessoa que nesse momento abre as portas da sua casa para que o Senhor penetre ali através da Tua palavra ministrada nesta noite, Pai. Que esta palavra do Senhor possa encher cada coração e cada vida nesta noite para a transformação total e radical de cada vida, Pai. Nos permita viver na Tua presença continuamente, Deus. Pai, nos ajude durante esse tempo que nós estamos, não estamos podendo ainda nos reunir, Deus, que o Senhor possa nos renovar, nos fortalecer e nos mostrar o tempo certo, o tempo do Senhor, o momento certo para voltarmos ao templo, Deus. Mas que não percamos de forma alguma o foco da nossa vida, que é o Senhor, que é viver com o Senhor, que é glorificar o Teu nome em todo momento da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos renovar a fé e a confiança no Senhor todo dia. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e nós entregamos agora esta vida e que a Tua palavra produza frutos neste momento, em cada coração, em cada vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, antes
de nós caminharmos para o final da esse momento especial que estamos juntos aqui, eu quero primeiro destacar algumas pessoas que chegaram depois do momento que nós começamos a transmissão. Várias pessoas chegaram depois, deixaram aqui sua palavra. Não sei aqueles que estão aqui ainda, outros que chegaram depois, mas eu quero expressar aqui a minha gratidão ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Vamos lá, algumas pessoas chegaram depois. Regis Bernardo, Deus abençoe sua vida. Pastor Nicodemo Célio, Deus abençoe, meu querido pastor, amada, sua vida. Irmão Éder Anacleto, Deus abençoe, irmão Éder, sua vida. Vandelúcia, que o Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa. Deus abençoe, pastor Nicodemos. Márcia Gomes, boa noite, minha querida. Deus abençoe sua vida grandemente. Daniele Maciel, que bom te ver por aqui. Deus te abençoe. Muito bom vê-lo também, Davi Costa. Deus abençoe, meus queridos, amados. Foram nossas ovelhas, todos eles, em igrejas diferentes. Irmã Shirley, Deus é luz, minha irmã. Boa noite. Irmão Luiz Carlos Lima, Deus abençoe, meu querido irmão, sua vida também, graça e paz. Irmão José Júnior, Deus abençoe, Júnior, sua vida. Vanessa, a turma toda aí na sua casa. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Irmã Marilene Portes, que bom vê-la aqui, minha querida. Deus abençoe grandemente. Minha irmã Marlene Quirino, lá em Valadares também. Deus abençoe sua vida. A irmã Lourdinha Costa, Deus abençoe, Lourdes, sua vida. Maurício, seus filhos. Sueli Teixeira aqui, mais uma mensagem para nós. Amém. Comunhão com Deus e com os irmãos é o melhor momento, isso mesmo. Glória a Deus, minha irmã Sirene, também lá em Valadares. Amém, irmã Shirley Ramos. Deus abençoe que essa palavra possa ficar gravada e viva no nosso mente, no nosso coração todo dia. Amém, meus queridos. Em nome de Jesus, irmã Enéas, Maria de Santos. Louvado seja o nosso Deus, irmão Júnior. Rejane Mendes, Rejane, que bom te ver por aqui. Um abração para você, para sua mãe, para a família aí, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Cineia, palavra do Senhor no seu coração, Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Lucimar Rodrigues. Lucimar, Deus abençoe sua vida, a vida de sua mãe, irmã Maria José Rodrigues. Bom tê-las aqui com a gente também, tá? Um abração para sua mãe aí, estamos saudosos todos vocês. Muito bem, eu espero não ter saltado ninguém que... Elisa. A minha irmã também, Elisa. Shirley Sato. A irmã Shirley Sato. Alguns ainda não chegaram para mim aqui. Sônia Barbosa. Sônia Barbosa, Deus abençoe. Sônia, sua vida também. Me ajuda aí, Dininho, tem mais alguém que eu saltei aí? Me dá uma ajuda aí, porque aqui na hora que está passando aqui, eu posso saltar alguns aqui. Eu não quero fazer isso. Já fiz isso de uma outra vez aqui e eu não gostei de ter feito, né? Então, vamos lá. Então tá bom. Então, se tiver mais alguém por aí, a gente destaca também. Eu quero, antes de nós encerrarmos, só... Sara de Souza. Sara de Souza. Sara, Deus abençoe sua vida, Sara, também, grandiosamente. Irmãos, antes de nós irmos para o final, eu quero só lembrar os irmãos que os nossos vídeos das nossas ministrações aqui online, eles estão sendo publicados no canal do YouTube Pr. Paulo César de Carvalho. Nós não temos ainda condições de fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube, então nós transmitimos pelo Facebook. Depois esse vídeo ele é publicado também no YouTube. Lá no YouTube você pode entrar lá, se inscrever no canal, ativar aquele sininho lá para você receber os novos vídeos à medida que eles forem publicados. Então, fica aí para você acessa lá Pr. Paulo César de Carvalho, tá bom? Daqui uma hora, pouco mais ou pouco menos que isso, esse vídeo já estará também, e aí você pode compartilhá-lo com quem você quiser, tá bom? Fique à vontade para participar e para aprender, para crescer no conhecimento do Senhor junto conosco, tá bom? Então,
o vídeo vai estar lá daqui a pouco. Outra coisa também, nosso desafio aos irmãos, estamos orando no projeto de oração, durante todo o dia, de 5 da manhã até 1h da manhã, nós temos gente em oração, um grupo em oração, pessoas orando, e então continuamos naquele projeto nosso de oração. Então, o dia todo em oração, orando por todos. Então, você permaneça firme aí no seu propósito. Outra coisa também, a nossa orientação constante aos irmãos, membros da igreja. Nós não estamos reunidos, mas o templo está ali aguardando o nosso retorno e nós precisamos colocar em ordem todas aquelas contas. Alguns irmãos estão sendo um exemplo de fidelidade a respeito disso, né? Então, depositando os seus dízimos e ofertas, estão encaminhando. Se você precisa do número da conta para isto, você pode solicitar que a gente envie o número da conta bancária da igreja. Não publica aqui, porque o nosso alvo principal não é na verdade, a questão financeira, é ver você perto do Senhor, mas nós dependemos da questão financeira. As igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, a qual somos filiados, ela não recebe nenhum tipo de subvenção de governo, nenhum órgão público. Nós nos mantemos através daquilo que Deus nos dá no nosso dia a dia, através do trabalho de cada um, através dos dízimos e ofertas que são devolvidos. Então nós mantemos a obra do Senhor. Então é um privilégio muito grande saber que daquilo que nós fazemos no dia a dia ali tem a sua participação financeira. Então, se você não pode ir ao banco para fazer o depósito na conta da igreja, quer meio para entregar o seu dízimo, sua oferta lá na igreja também, basta fazer contato conosco que a gente tem meios para você fazer isso, tá bom? Muito bem, então nós estamos aqui caminhando para o final. Lourdes Costa, Deus abençoe você e sua família também, pastor Paulo, Deus abençoe, minha querida, sua vida. Obrigado pela mensagem aqui. Lucimar também, respondendo aqui a nossa palavra para a família dela também. Deus abençoe a todos grandemente. Terça-feira, nós, querendo Deus, nós estaremos tendo um novo momento com vocês, a partir do ensino da palavra de Deus, primeira epístola de João. Vamos continuar na próxima terça-feira, 19 horas, a gente vai tratar sobre esse texto. E nesse intervalo, querendo Deus, nós estaremos também enviando um vídeo devocional curto para você ir se edificando durante os dias aí, tá bom? E você tem esses vídeos não na transmissão ao vivo pelo Facebook, esses vídeos são postados diretamente no canal no YouTube, tá? Então, lembrando você, pr.Paulo César de Carvalho, entra lá e acompanhe os vídeos que já estão lá publicados. Nós temos vários vídeos publicados lá, então você já pode acompanhar os que estão lá. E esse daqui a pouco está lá. Muito bem, nós estamos chegando ao final aqui, tá bom? Estamos concluindo nossos trabalhos aqui desta noite, desejando que a graça e a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje, dando uma noite em paz, dando a você uma semana muito abençoada, uma semana de muitas vitórias. Você que está saído para o trabalho, que o Senhor possa te guardar, te proteger de todo mal, que você que está ficando em casa devido a fatoridade ou fator de algum problema de saúde que não pode sair, que você seja guardado pelo Senhor, e a cada um que Deus possa guardar e proteger. E os irmãos da igreja continuem orando em favor da vida da Estela. Como os irmãos sabem, a Estela está naquele isolamento familiar, domiciliar devido à suspeita da Covid. Amanhã ela vai submeter um exame para isso, mas estamos orando por ela, para Deus tirar todos aqueles incômodos que ela está sentindo ali no seu corpo, para que haja uma plena recuperação e restauração da saúde dela também. Deus possa proteger a vida dela, de todos aqueles que trabalham ali na área de saúde, que estão expostos a isso o tempo todo, e que o Senhor possa guardar e proteger todos eles. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus sustente a sua vida todo dia, cada momento, onde você estiver. Que Jesus
seja glorificado através da sua vida e que você possa viver em Jesus todo momento, para que a sua luz possa brilhar diante das trevas e as pessoas que te cercam glorifiquem ao Pai Celestial. Deus te abençoe, Deus te guarde, receba o nosso abraço nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém.